Nós vamos continuar falando ainda sobre essas mortes aqui dos irmãos Aldenir da Silva Mesquita e do Anderson da Silva Mesquita. Eu vou trazer a Maria Maciel agora ao vivo, lá direto de Rio Largo, porque ela vai falar inclusive com a delegada Rosimeire Vieira, que está investigando esse caso. E a gente quer saber, Maria, quais são as novidades que a polícia tem sobre esse caso, se já tem uma linha de investigação, até porque esses meninos, me parece que já, um deles ou os dois já tinham mandado de prisão, busca, apreensão, já eram pessoas conhecidas da polícia, né? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, a principal linha de investigação é que os crimes tenham relação com o tráfico de drogas. E por que a polícia vai por essa linha? Porque um deles, o Aldenir, que era mais conhecido como Biscoito, ele já vinha recebendo ameaças, até por conta aí dessa disputa por pontos de drogas. Aqui do meu lado está a delegada Rosimeire Vieira para falar então sobre essas investigações. Já foram feitos os primeiros levantamentos lá no local e agora o trabalho é ouvir essas testemunhas. O que se sabe em relação a este crime até o momento? Boa tarde. Olá, boa tarde. O que nós sabemos até então é que, de fato, os irmãos foram mortos por uma dupla criminosa que chegou à residência deles conduzindo uma motocicleta. Na ocasião, os dois estavam na porta da residência e, sem qualquer chance de defesa, foram ali executados. Um deles na porta da casa, o segundo ainda conseguiu, na tentativa de fugir, adentrar o imóvel, mas ele foi perseguido por um dos atiradores e foi morto aos fundos da casa. A principal linha de investigação é relacionada ao tráfico de drogas. A própria família, ontem, no local de crime, conforme consta no relatório, fez constar que os dois tinham relação com o tráfico de drogas, que a residência era um local de grande circulação de pessoas, que denotava que ali existia um comércio de entorpecente. Um deles, inclusive, já tinha registro policial por tráfico de drogas. Ele, inclusive, já foi inquirido nos últimos meses aqui nessa delegacia, acerca de uma ocorrência que estava aqui sendo investigada, e ele foi inquirido na condição de testemunha, ocasião em que ele tratou de alguns crimes que estavam acontecendo na localidade. E como ele também era alvo dessas ameaças, ele relatou que, de fato, o motivo dessas ameaças seriam disputa por ponto de venda de drogas, que ele, segundo diz, tinha envolvimento com a venda de entorpecentes na localidade, que esse era o motivo dele estar sendo alvo dessas ameaças e também dos crimes que estavam ocorrendo na localidade, que era um conflito de grupos criminosos por ponto de venda de entorpecentes. Então, tudo leva a crer também de que esse tenha sido o motivo desse crime. E há informações sobre os suspeitos? Seriam de uma facção rival, um grupo rival? É justamente isso. A ideia é que esses dois criminosos integrem um grupo rival e que foram ali para executar, sem dúvida alguma, os dois, tendo em vista que tão logo eles conseguiram executar um dos irmãos na porta, eles não hesitaram em adentrar a residência para também consumar o homicídio em relação ao segundo deles. Essa informação de que um dos irmãos estaria de malas prontas, talvez fosse nessa tentativa já de fugir, de dar uma sumida aí do local? Nós ainda não conseguimos determinar qual desses irmãos, de fato, pretendia deixar o estado. O que nós sabemos é que um deles residia em São Paulo e passou um tempo morando em São Paulo, retornou para Rio Largo há cerca de 8 meses, que inclusive passou um tempo frequentando a igreja, mas que estava afastado. Eu não sei se essa tentativa de retorno seria em relação a esse irmão. É algo que ainda está sendo checado com a inquirição de testemunhas da família, para que a gente possa tentar estabelecer se já existia alguém específico que estivesse sendo o autor dessas ameaças, se ele teria comentado com alguém a respeito da autoria, da identidade dessas pessoas, que até então o que nós sabemos era que eram 2 homens numa motocicleta, mas em relação à identidade, a polícia ainda trabalha na identificação dessas pessoas, na coleta de imagens, na análise dessas imagens, na inquirição de testemunhas, as testemunhas que presenciaram o fato, as pessoas que moravam próximo, os amigos, para que a gente possa determinar de fato quem eram os ocupantes dessa motocicleta. Então, essas pessoas serão ouvidas ao longo dessa semana? Ao longo da semana, hoje nós já começamos essas inquirições, já estamos nesse momento, inclusive, inquirindo a família, já intimamos quem foi citado no decorrer da investigação, quem tem a relação com esses irmãos, para que essas inquirições ocorram ao longo da semana.
Obrigada, delegada, pelas informações. Então, o inquérito em andamento, essas investigações agora que vão aprofundar para justamente tentar chegar até esses suspeitos, né, esses autores desse duplo homicídio, né? São pessoas, eram 2 irmãos ligados ao tráfico de drogas e a gente sabe, né, Wilson, o final é sempre assim, né? Um final trágico e a pessoa corre esse risco, né? Tem noção, tem ideia do risco que corre, inclusive por conta aí da disputa de pontos de droga em Rio Largo. É com você aí no estúdio.